Mais um vídeo no canal do seu João Esperança e Fé, e agora é com o seu João. Boa tarde, né, para todos, né, e eu tô aqui para mim mais um vídeo que nós vamos fazer. E esses vídeos que eu faço, sempre eu falo nas doenças, né, falo muito em doença que hoje que está acontecendo, né. Eu vejo sempre falando isso aí, por quê? Porque sempre nos meus vídeos eu falo que eu tive uns avisos, né, com Deus. Eu tive um aviso com Nossa Senhora, que é impossível as pessoas acreditar. A gente vê o que está acontecendo neste mundo, tanta gente querendo saber de muitas coisas e depois tudo é mentira, né? As pessoas estão só querendo ganhar dinheiro. Eu aqui não estou para isso, eu estou para falar a realidade. Até que eu fiz um vídeo agora, que até 2 deputados, eu pedi a força para 2 deputados. Se esses meus vídeos fossem mentira, eu não chegava a botar um deputado no meio das histórias, não. Que um deputado deles, vou até falar, ele é muito duro mesmo, é sincero. Que é o Cleitinho, Brasil, que é deputado, né? E eu até que pedi que o povo assistisse esse vídeo, mandasse para ele, né? Porque é assim, a minha história, o primeiro milagre que eu vou contar para vocês é do que vocês estão vendo aqui, essa terra aqui. Essa terra aqui, eu posso dizer que eu ganhei essa terra, meus irmãos. Ganhei essa terra. Porque foi num tempo que eu via doente, né? Eu não morava aqui. E eu cheguei a um ponto de render até a minha terra, com casas e tudo, para me cuidar de doenças, que eram 3 doentes da minha família. 3, um partiu. E 2, está contando a história, né? E todos os 3 doenças que não tinha cura, né? 2 está contando a história e um partiu. Porque ainda não foi cumprido e mesmo sendo da minha família não acreditaram mesmo em mim. Como é que vocês vão acreditar? Mas eu, para mim fazer esses vídeos, né, para vocês até acreditar, o que eu preciso é de alguém que tem poder, né? Como eu já falei até no Congresso, né? O deputado Brasil, que é no Congresso, pedi uma força a eles para eles desvendar e a mostrar. Me deu uma força, porque todos nós precisamos de força. Mesmo eles lá no Congresso, todo esse pessoal que tem essas autoridades, essas patentes, todos vocês ganharam uma força, uma oportunidade. Vocês estudaram, mas mesmo os estudos vocês ganharam uma oportunidade. E eu repito para o Cleitinho aí, que pode ser que ele me assista, alguém envia para ele, algum amigo que assistiu, que alguém me manda para ele, porque hoje eu preciso dessa ajuda. Eu sei que ele está lá no Congresso, porque tem muitas pessoas que ajudaram. E graças a Deus, eu aplaudo até ele, que é uma pessoa tão jovem e é uma pessoa tão sincera. As palavras dele tem poder, assim, não poder de espiritual, mas tem poder de falar a realidade e ninguém dizer nada, fazer nada com ele, porque é verdade. Porque quando a gente mente, é perigoso, mas quando a gente fala a verdade, Deus pode errar a gente. Então, este terreno, eu cheguei num ponto foi um dos primeiros milagres que teve. Primeiro de todos os milagres, eu vou botar esse terreno, tá aqui, eu ganho, posso dizer que eu ganhei esse terreno, porque 3 hectares de chão, eu comprei uma de 30. Tá aqui, mostrando aqui eu estou mostrando, não estou dizendo, pode vir qualquer pessoa aqui, autoridade, pode vir quem quiser que seja, que eu amostro mesmo, tá aqui ele, terreno, e tá aqui eu para me dizer, e tá aqui mais eu ainda para me mostrar isso. Só que os meus problemas, depois que eu comprei esse terreno, tem uns problemas estranhos ainda. Eu não poder trabalhar nele do jeito que eu trabalhava antes, né? Quando antes de eu adoecer, eu trabalhava, podia fazer as minhas coisas, hoje não posso. Então eu amostro, tá aqui os meus serviços que eu faço, ó. Eu estava trabalhando nesse caseiro aqui, meu motosserra que eu tenho deu problema. Este mato aqui, tá aí, ó, mostra este mato aqui, este mato desde tá aqui, eu não posso trabalhar. É com a roçadeira, daquelas, a gasolina, né? E a minha roçadeira também deu problema, né? Eu acredito que hoje foi um dia que o bicho me atentou muito, podendo fazer esse vídeo. E ele atentou mesmo, tem uns problemas aí, que o bicho me atentou, pode não fazer. Era para ter feito esse vídeo, de manhã, na parte de manhã não deu certo, né? E hoje eu estou mostrando para vocês o que é milagre. Vou mostrar o que é milagre
Porque quando Deus aparece para a gente, ou em sonho, ou em visão, eu nunca vi ele. Se eu dizer que eu estou mentindo. Se eu dizer que eu disse uma palavra com ele pedindo, estou mentindo. Só tem uma parte que eu pedi ajuda a ele. Tem uma parte que quando uma vez eu estava sofrendo uma tentação tão grande, e eu só em pensamento pedi ele por 3 vezes, Senhor, me acuda por 3 vezes. E nessas 3 vezes quem apareceu foi Nossa Senhora e o bicho deixou eu de mão. Nossa Senhora apareceu. Só que ela apareceu, mas não para mim ver, mesmo eu não vi, não vou mentir. Mas eu sabia, porque aqui dali, quando nós trabalho espiritual, não é dizer que espiritual precisa a gente ver para poder acreditar, não. A gente sente. A gente sente, você está dizendo que está ali sem ninguém ver, nem a própria pessoa está vendo, mas a gente é uma garantia. Então, se eu estou mostrando isso daqui para vocês, que hoje eu preciso, a ajuda que eu mais preciso é a ajuda de todas essas pessoas do Brasil, em qualquer localidade, que pode me dar uma força. Para mim, eu estou pedindo uma força, porque é como eu disse no começo, todos nós, para nós chegar num ponto, tem que receber uma força. Porque que eu ia plantar isso aqui. Eu vivo como? Esse período que eu vivo doente, lutando. Há 25 anos que eu já falei nos outros vídeos que eu não trabalho. Que eu não trabalho assim, eu não ganho dinheiro, nunca ganhei mais dinheiro. Como eu trabalho de empregado, eu tenho profissão, né? Tenho 2 profissões, tenho 3 profissões, que é agricultor, é o que eu mais amo, é ser agricultor. Então, eu parei tudo por causa dos meus problemas. E hoje eu posso dizer que eu ganhei uma terra e Deus não quer que eu trabalhe na terra. Por quê? Porque Ele quer o melhor ainda para mim. E quando Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para todos. E o que Ele me disse, que eu vou passar para vocês, que isso é dar para as pessoas até ninguém acreditar, mas eu estou aqui para nós fazer uma prova. Aí ele dele dizer que, ele falava para mim, João, toda doença tem cura. Toda doença tem cura. Nesse tempo, da minha família que estava doente era com câncer. E ele falou isso para mim. E isso eu venho abordando, ligado? Ele me deu essa terra, ele me ensinou isso. E quando ele me ensinou isso, ele me ensinou para me passar para os outros que hoje precisam. Vocês sabem que quantas pessoas tem dentro do hospital sofrendo do câncer? Gente jovem. Quando é uma pessoa que tem 90, 95, 85, ele me diz que quando chegar esse tempo, os povos vão morrer. Porque chegou o tempo dele. Mas antes, se a pessoa adoecer com a idade de jovem, essas pessoas, tudo ele dá uma oportunidade. Ele diz que dá uma oportunidade. E ele diz assim, essa oportunidade, João, tu sabe. Ele falava muito bem para mim. E ele me ensinou várias coisas que eu não posso dizer tudo, porque se eu fosse dizer, eu passo um dia, passo mais, né? Então eu só estou dizendo aqui para vocês e vou mostrar aqui como é que eu sobrevivo mais um pouco. Meu pouco de saúde, mostrando aqui, meu pouco de saúde que eu tenho, eu estou fazendo isso aqui, tá aí, eu fiz isso aqui, mas já parei. Aqui eu parei, não foi porque eu senti problema não. Esse aqui foi parado porque os 2 aparelhos que eu trabalho, como o meu motosserra deu prego, tem mais como e eu não estou podendo ajeitar para o momento, né? Porque eu vou fazer um plantio de bananeira aqui. Bananeira, cana, batata, né? Tá aqui as ramas que eu ia até tirar para plantar aqui. Mas para me fazer aqui as batatas, eu já sofro, eu já não posso. Eu trabalho por assim, um dia eu trabalho 2 horas e passo só no outro dia. Assim que eu vou aguentando. Mas aqui eu tenho plantação de capim. Eu tenho plantaçãozinha de bananeira muito pouca, mas tem, né? Mas tá aqui de bananeira, estou plantando. Para a gente ajuda, livra da gente comprar uma banana, né? Livra a gente comprar uma banana. Eu tenho cana aqui também, estou plantando cana e vou plantar mais cana para ajudar a vida da gente, né? A gente bebe uma garrafa de cana, né? A gente bebe uma garrafa de cana com pão, né? E serve muito, né? Está aqui as batatas que este ano, o inverno aqui começa em janeiro. Janeiro, 4, 5 meses de verão para. Já está parando, né? E ainda não plantei uma rama de batata, está aqui as ramas de batata, tantas ramas aí que eu não pude plantar ainda, por causa da minha saúde. Mas eu espero que eu vou plantar, que aqui está enxugando, né? E eu vou plantar. Vamos aqui. Então isso aqui eu vou mostrar o que eu faço nesse serviço aqui. Se eu tivesse saúde,
Isso daqui estava tudo cheio de plantio. Se eu tivesse a minha saúde, isso daqui tinha batata muita, até para render, que eu faço só para consumo, para se alimentar, né? Para a gente comer, para casa mesmo, né? Mas se eu tiver com saúde, esse terreno que eu posso dizer que eu ganhei, que é realidade, depois eu posso passar para vocês, ainda mais que uma coisa, e o tamanho dele. Então, veja o que acontece. Eu dava para me sobreviver muito bem, pela minha saúde. Mas eu tenho um mistério na minha vida, esse mistério, só as pessoas que acreditam em Deus, só as pessoas que podem querer me dar oportunidade, só a igreja querendo descobrir se é realidade ou não é realidade. E elas é quem pode mostrar isso para a sociedade. Porque se Deus quer que eu mostre para vocês que o câncer tem cura, que essas doenças têm cura, que ele diz que isso era o pecado que estava prejudicando todo esse tipo de doença, eu vou mostrar a vocês, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, tanto a minha terra que eu ganhei, como essas doenças no mundo, meus irmãos, que hoje está acontecendo, e a maioria dos seres humanos são doentes, nós sabemos disso. Mas, meus irmãos, tudo tem jeito, para Deus tudo tem jeito, não tem para nós. Hoje eu tenho essa terra, está com mais de 11 anos que eu tirei esse aviso, que era para me comprar essa terra, ele disse como era que eu ia fazer e tal. E eu comprei essa terra, está aqui. Tem muita mangueira, no tempo da manga é muita manga que estrói, eu dou manga aí. Tem um córrego, uma água que passa aqui, que está aqui canavial. Eu só não planto mais, olha, eu só não planto mais porque eu não tenho saúde. Um córrego pode plantar bananeira, pode plantar batateira, pode plantar tudo do mundo que dá. E eu não posso cuidar, porque duas coisas. Uma que eu não tenho dinheiro, eu não posso, né? A outra, o que eu podia fazer era mostrar para a sociedade que tudo tem jeito. E nisso daí eu ia manter o meu terreno, meus irmãos. Não estou aqui por dinheiro, aqui para dizer que ele quer se apresentar, ele quer dinheiro. Eu vou mostrar ainda mesmo nesse vídeo como é que a pessoa pode sair dos problemas tão difíceis que eu estava. Estava um problema difícil. Imagina um homem doente, 3 doentes na família, 3. E eu não cheguei, e eu 25 anos, meus irmãos. Vocês sabem que quem ganha salário mínimo sofre. Eu vou até dizer, quem ganha, negada, salário mínimo, meu Deus, eu tenho pena, porque salário mínimo, vocês vão pagar aluguel, faz uma coisa, acaba. Porque você não tem tempo, está no emprego, é só para aquilo. Você está trabalhando todo dia, você não pode fazer mais nada, passa o dia trabalhando. E o salário não dá para nada. E eu estou com 25 anos sem salário. Não estou me mal dizendo, estou agradecendo a Deus cada dia. Agora, o que eu queria é porque esse pessoal que acredita em Deus mesmo, que acredita, me deu uma força para me mostrar. Deputados, vocês, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que são cristãos, aqueles que acreditam na santidade. Ligada, nós não vamos depender só de nós não. Porque mesmo nós precisamos uns dos outros. Sem os outros dar força a gente, como é que nós vamos sobreviver? Como é que eu posso dar um cacho de banana para alguém comer se eu não posso fazer? Ou então se eu não tenho coragem? Ou então se eu não tenho a terra? Hoje eu tenho essa coragem, tenho a terra, mas eu não posso por causa dos meus problemas de saúde. Eu tenho uma úlcera e uma hernia que não posso operar. Imagina, vocês viram aquele cajueiro que eu cortei? Doente, tem uma úlcera e uma hernia. Sim, não pode operar. E Deus diz ainda mais, que tu não vai ver disso, tu vai ver as minhas palavras. Hoje eu quero mostrar isso, não é que nem aquele rapazinho, que é o pastor Mirim, que a negada fala, né? Eu já assisti ele conversando, já nos vídeos dele aí, e ele agita a população. Eu não sei nem quantas pessoas, poucas pessoas, pronto. Poucas pessoas têm meus vídeos. Mas se tiver bem pouquinho, eu agradeço. Eu agradeço muito. Se tiver só um, agradecer. Aquele tem mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Meus irmãos, por que é que hoje mentira é verdade e verdade é mentira? Por que é isso? Mas eu sei porque é muito bem isso. A tentação trabalha para a verdade nunca for publicada.
Nunca foi publicado. Agora imagina que se eu falei por deputado, que eu estou aqui a dispor a eles, que eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro de pagar passagem para mim fazer uma experiência em qualquer canto. E a experiência que eu quero fazer, eu vou até dizer para vocês, vocês me chamam para fazer uma experiência de um hospital junto com a medicina. Eu só quero uma oportunidade, uma segurança, sabe para quê? Para mim falar o que Deus pediu que eu falasse. Pronto. Tem alguma coisa mais que Deus? Não tem. Há 2000 anos atrás, Deus ensinou quem é nós aqui neste mundo. Meus irmãos, eles vão ensinar tudo. Deus ensinou tudo. Ensinou tudo. Ensinou tudo. Só que as pessoas não buscam do jeito que Deus ensinou. Hoje estão buscando do jeito que a pessoa quer. Do jeito da forma de ganhar dinheiro. Como vocês sabem. Né? Como eu vi aquele rapazinho rasgando um papel. Eu posso chamar um papel, né? Para fazer aquilo ali é uma coisa que não tem valor mesmo. Dizer que o câncer está rasgando o câncer, está rasgando a leucemia, meus irmãos, e estava curando aquela pessoa, aquela mulher. Meu irmão, ó, vou contar para vocês. Assiste este vídeo, preste muito bem atenção no que eu estou falando. Aqui eu não tenho nada escrito, eu sou uma pessoa analfabeto, sou agricultor. Mas eu não tenho sabedoria, mas uma coisa que o mundo precisa, claro que o mundo precisa muito de sabedoria, mas hoje o mundo precisa muito mais de fé do que sabedoria. Então essa moça, eu assisti aquela mulher depois, dizendo que quem cura é a fé. Quem cura é a fé. E o rapaz, e depois eu assisti outro senhor falando também, aí fez um vídeo também contra o rapaz, e dizendo que a fé que nós temos em Deus é que cura, também, falou em fé. Meus irmãozinhos, eu sei que vocês vão achar, até dizer assim, eu peço desculpa logo, peço perdão a vocês podem achar até ruim, mas vocês não estão entendendo. O mundo está quase todo doente. E o pessoal diz que é a fé que cura. E cadê essa fé que não estão curando esse povo? Agora eu vou passar para vocês como é que vocês curados. Como foi que Deus ensinou? E como é que eu posso fazer dentro do hospital também? É mostrar a pessoa criar fé primeiro. E como é que a pessoa cria fé? Tudo bem, se você é sabido, se você estudou, se você tem curso, é muito bom e importante. Mas fé, meus irmãos, fé sem obra não vai adiantar nada, meus irmãos. Fé é se você tiver obra. Vocês sabem o que é obra? Obra, meu irmão, é aquela que você... Obra é aquela que você está fazendo para Deus, o que Deus quer que você faça. Se Deus não quer que eu fale de moralidade, eu não falo. Se Deus quer que eu vou seguir o caminho dele, eu sigo até o fim, mesmo correndo um risco de morte. Eu tenho que seguir a dele. Seguir a Deus é aquele que não fica pulando de seita para seita. Não é isso? Seguir a Deus é aquele que deixa esses programas imoral, de mentira. Seguir a Deus é aquelas pessoas que buscam mais a Deus do que um jogo de futebol. Eu não sou contra a bola. Perdão, eu não sou contra o joguinho de vocês. Agora eu sou contra que as pessoas não têm coragem de falar em Deus, mas têm coragem de matar um outro por causa de bola. Por causa de timo. Eu sou fã, até mato o cara. Meu irmão, busca, fala, tenha coragem de falar em Deus. Então, obra, meus irmãos, é quando nós amamos o próximo. Obra, sabe o que é, meus irmãos? É quando nós temos felicidade com a felicidade do outro. A pessoa feliz porque o outro está feliz. Isso chama obra. E quando você for uma pessoa que é capaz disso, então essa é a hora que você é uma pessoa que tem fé. Mas, meus irmãos, como é que a pessoa tem fé no mundo que nós estamos hoje? Eu tenho fé em Deus entrando dentro de uma igreja? Perdão, me desculpando, meus irmãozinhos. Mas eu tenho que falar a realidade. Porque você precisa, eu preciso. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Então, até numa empresa, num emprego, nós vamos bem vestidos, porque ela cobra você bem vestido. Se você for com a roupa mostrando essas coisas, ela não te recebe. Mas dentro da nossa igreja, onde Deus está ali, a pessoa entra. E a pessoa diz que tem fé. Meus irmãos, por isso que nós não acontece milagre. Porque os milagres é quando nós seguimos a Deus. Os problemas vai vir. Né? Mas chega até aqui, vamos olhar aqui, vou mostrar mais coisa aqui para vocês. Vou mostrar aqui o meu terreno aqui. Pronto, olha aí. Isso daqui eu comecei a trabalhar, olha. Eu comecei a trabalhar aqui, para me fazer um plantio aqui.
um plantio aqui. Comigo, filho? Parte de baixo. Eu comecei a trabalhar aqui, tá aqui, ó. Tá filmando aqui. Não pude. Eu vou fazer um plantio aqui. Tá aí, tem até uns coqueiros já ainda aqui. Eu tenho uns coqueiros aqui que ainda não mudei. Porque eu não pude ainda. Porque quando eu tenho uns problemazinhos, né? Eu passo o dia lutando, vou falar para vocês, eu passo o dia lutando. Quando eu não aguento um isso, eu vou para mais maneira. Mas tem vezes que eu passo de 15 dias também parado, né? Bora. Dá para bater por essa parte, ó. Fiz bem nessa parte. Uhum. Aqui eu fiz um tanque de criar peixe, tá aqui, ó. O tanque é esse daqui. Mas como foi que eu fiz? Como eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não sou empregado, eu carrei o chão nos momentos que eu tinha aquele dia devagarzinho. Hoje eu carrego uma coisinha, amanhã eu carrego outra. E fiz umas paredes ao redor, tá aqui essa parede aqui, fiz acolá, fiz ao redor. E botei peixe aqui, para quê? Para ajudar a nossa panela em casa, para ajudar a casa, né? Isso é a ajuda que eu faço, é uma cana, é um peixe, é um capim que eu planto, eu vendo o capim esse ano, tá aí os capim pouco, né? Que eu não pude. Então, eu faço isso, tudo isso ajuda, ajuda, a forma de me ajudar é uma coisinha assim, muito pouca, mas serve. Serve, é um milagre, porque dá pra gente passar. Então, um rapazinho ali tampou um buraco ali e fez uma paredezinha ali e a água aumentou, né? Aumentou que lagou por cima, isso aqui é fundo, lagou e os peixes foram embora tudo, perdi tudo. Pronto, tá aqui, tô mostrando para vocês. Mas só tenho a agradecer a Deus, porque meus irmãos, ó, é assim, nós tem que agradecer a Deus até os problemas que nós temos. Vou falar para vocês, até os problemas que nós temos que agradecer a Deus, por quê? Porque só assim Deus está sabendo que você está seguindo do jeito que Ele quer. Porque nós não podemos agradecer a Deus só quando nós temos vitória, não. Às vezes nós agradecemos a Deus quando tem vitória, porque agradecendo, mas no outro dia não faz nada para Ele. Não é isso? Não ama o próximo, não adianta. Então, se agradecer a Deus é quando você estiver sofrendo e dizer assim, hoje eu sofro, hoje eu vim passando um sofrimento, eu vim passando os problemas. Mas mesmo eu agradeço muito a Deus, seja o que Deus quiser, porque no dia que Ele não quiser, Ele muda a minha vida. No dia que Ele quiser, Ele toca no coração de alguém no Brasil e me dá uma força para me mostrar como tem cura. Porque eu vou voltar a curar a doença que dá para espantar. Quando aquele rapaz fala que o câncer rasgou, quando ele fala que aquela doença ele rasgou e está curado no nome dele, ele rasgou, acaba com a tua doença hoje. Meus irmãos, esse rapaz, ele é muito sabido a respeito de mim, que eu aqui sou do interior, né, ilha da cidade, estudar e tal, mas ele não sabe nem o que ele estava dizendo. Uma palavra daquele que ele estava dizendo é uma maldição até que dizer isso. Vou explicar para vocês. Porque aquela palavra que ele estava dizendo, ele estava tomando no lugar de Deus. Porque mesmo Jesus, quando curava, ele dizia o quê? Vai, não peca mais. Quando Jesus curava era assim. Pega a tua cruz e me segue. Ele curava assim. Ele curava quem? Ele curava toda qualidade de pessoa. Querendo saber se a pessoa roubava, a pessoa era prostituta, qualquer pessoa ele curava. Mas qual era aquelas pessoas que ele curava? Por que era que ele curava essas pessoas? Porque só Deus, só Jesus conhecia o coração daquela pessoa, que quando ele falasse aquilo, aquela pessoa seguia o caminho dele. Então só era curado. Hoje eu tenho um desafio com o Brasil, até com o mundo inteiro. Eu tenho um desafio. Tá aqui João, estou na propriedade que ganhei, que foi dele que ele me deu. Está aqui, posso mostrar para vocês. Se vocês iam, mostra a mesma coisa. Aqui não tem negócio de internet, seja mentirosa. Vou dar o meu nome até de telefone. Está aqui. E está aqui eu. Meu nome é João, estou aqui a disposto isso. Porque ele dizia que no meu lugar ninguém acreditava. E não acreditou mesmo não. Até hoje eu sofro até vergonha, que é negada. Só que algumas horas eu não tenho vergonha não. Por que eu não tenho vergonha? Porque eu tinha vergonha se eu estivesse mentindo. Eu tinha vergonha se eu estivesse na cadeia preso. Porque eu tinha roubado, tinha feito uma coisa, aí fazia vergonha.
Mas isso eu não vou ter vergonha não, porque qualquer hora eu posso morrer e eu quero prestar uma conta com ele, mas o que ele pediu para me dizer tem que ter dito, porque eu não quero ser cobrado depois. No próximo vídeo eu vou mostrar mais outras coisas aí que ele me falou para mim, que tem até uma placa ali, eu vou mostrar até uma placa que eu fiz para as pessoas virem até aqui. Sim, mas mudando de assunto, porque como não é gravado, não é como fosse ao vivo, né? Eu vou voltar à história do rapaz. Meu irmão, eu mesmo, é como eu estava dizendo, eu quero fazer este teste. O meu sonho é fazer este teste com essas pessoas que estão lá no hospital, toda hora pedindo a Deus que cura e acaba morrendo. E eu queria fazer este teste. Peço às autoridades, que meu nome é João, vou dar meu nome e telefone, e não vou ter medo disso. Não vou ter medo. Porque não é eu, meus irmãos, não é eu que tenho poder, não. É ele que pediu que eu fizesse isso. Porque eu não tenho poder de levantar você da cama. Porque eu não tenho poder de acabar nem com a gripe sua. Agora, se Deus pede para me fazer isso, em nome dele, meus irmãos estão aqui para fazer isso. Olha, presta atenção. Hoje o mundo está tão de um jeito que eu até concordo umas horas as pessoas não acreditar. Porque hoje tem 40 mil seitas. Qual é a seita de Jesus? Dentro de 40 mil. Vocês sabem? Qual é a seita de Jesus dentro de 40 mil? Onde está escrito nas escrituras da Bíblia Sagrada que ele diz que só é um caminho? É só um Deus? É só um batismo? Meu irmão, tem 40 mil seitas, tem 40 mil batismos. 40 mil seitas, tem 40 mil casamentos diferentes. Não é assim? Então, isso é que eu chego a um ponto de dizer, eu não tenho medo das palavras de Deus que cura qualquer pessoa. Agora eu vou contar uma para vocês. João, se uma pessoa me... Como tem já muitas perguntas para mim, mas se eu vou passar para vocês, se uma pessoa é assim, João, se tu chegar no hospital e fazer o que Deus pediu, tu sabe o que é que tem na tua cabeça, tem no teu coração, a tua boca vai ser usada para aquilo. Pronto. Vamos supor, se tu na presença, no hospital, um câncer, em qualquer canto, tem 30, tem 50. Eles vão ser curados, todos eles, tudo numa idade de 18 ou criança, vão ser curados, porque tu diz que Deus diz que morre só os mais velhos. Os velhos vão morrer, os novos, tem uma chance que ele dá. Tudo bem, eu vou buscar todas as passagens que vocês me fazem uma pergunta, eu vou buscar nas escrituras sagradas, na Bíblia. Se nós for buscar, quando Jesus curou 12 apóstolos, não foi assim? Teve um que se perdeu, até que dizer isso, que foi Judas. Teve um, mesmo seguindo a Deus, daqueles 12, teve um que morreu, não foi assim? Forcado, que foi Judas. Então, como é que eu posso chegar e dizer que todos é? Agora, uma coisa eu garanto, meus irmãos. Agora eu dou uma garantia para vocês, que é mais da metade dessas pessoas que estão despachadas da medicina tem cura. E a cura é com as palavras de Deus. Agora eu vou contar uma também para vocês, porque é assim, a gente precisa muito conversar sobre isso. E o assunto é este. Como é que essas pessoas, como é o teu trabalho, meu irmão? O meu trabalho é este, vou até passar para vocês aqui hoje. Se a pessoa está no hospital, despachada da medicina do médico, e diz assim, João, pois vamos fazer uma experiência com esse rapaz. Vamos fazer uma experiência com aquele bocado, pronto, até dizer isso. Eu vou. Agora não saia do seu médico. Porque muitos podem ser curados que não precisa mais nem de médico. Eu não sou adivinhão, não sei qual é aquele. Mas a maioria precisa da medicina ainda. 3 ainda que precisa. Da medicina e do caminho de Deus. E o caminho de Deus qual é? Que é o primeiro lugar? É a igreja. Você vai precisar da igreja, e você vai precisar do médico, e você vai precisar de mim. Porque eu tive essa graça, eu não sei porquê, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas eu tive essa graça que Deus falou comigo isso umas 3 vezes ou mais, que eu ia ver disso, eu ia ver das palavras dele. E hoje eu tento buscar para me mostrar, porque quando eu estou aqui, mesmo que eu estou vendo meu estudo atrasado, eu não posso trabalhar, que a terra é grande, eu tenho outro terrenato lá que depois eu vou mostrar com outros vídeos, né? Eu luto do jeito, luto doido, mesmo doente, né? Mas meus irmãos, tenha pena, quantas pessoas estão no hospital uma hora dessa? Quantas mães de família, quantos pais de família? Eu já passei por isso, quantos filhos estão chorando em casa? Quantas pessoas fazendo promessa?
Quantas pessoas passando de uma seita para outra, porque a outra garantiu que se tu passar fica bom, e não tem seita que fica bom. A seita é seguir a Deus até o fim, ele fala até o fim. Ele fala até o fim. Então, meus irmãos, eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Porque eu vi até uma passagem aí de um rapaz que fez um vídeo bem sobre esse rapazinho aí, e ele disse uma coisa importante, que eu não vou aumentar não, porque eu não vou me julgar que eu sou pecador. Até que eu chego a dizer na minha pregação aqui, eu chego lá em casa, eu estou conversando, que eu falo todo dia, eu faço todo dia pregação, na minha casa, né, a minha família. E eu vi um rapaz falar, num vídeo aí, e o vídeo que ele falava, ele dizia que a pessoa, para seguir a Deus, para ter cura, essas coisas, né, precisa a pessoa ser casado, precisa a pessoa ser a primeira mulher, você precisa, rapaz, tanto da coisa. E eu vou até dizer, eu não sei nem qual foi esse rapaz, não sei o nome dele, mas é realidade. Meu irmão, como é que a pessoa, nos 10 mandamentos, fala no adultério, e a pessoa deixa a sua esposa, deixa a sua família, e faz uma seita, e vai dizer que cura? Não cura, meu irmão. Qualquer cura que vocês curar fora católica, até que dizer assim, perdão dizer isso, né? Tem alguma cura? Tem, João? Se vocês me perguntar, eu digo que tem. Agora vamos buscar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala em quê? Que no fim dos tempos vai vir pessoa dizer, Senhor, eu curei no teu nome. Usei o teu nome, eu curei, espantei espírito, demônio, e ele vai dizer que nem te conheço. E isso tem mistério. Mas eu vou contar aqui o capítulo de hoje, o capítulo já de hoje, que é de João, vou até dizer, que é o capítulo de... O capítulo é o que fala nos 5 pão com 2 peixes, hoje, né? Deus multiplicou os pão e os peixes para dar para mais de 5.000 pessoas. Vou logo terminando que o vídeo está dando, né? Então, vou logo adiantando. Então, ele fala que Jesus pergunta, quando ele vê aquele horror de gente, ele faz essa pergunta. Perguntou para Filipe, perguntou para Filipe, né? Que o que é que eu podia fazer com tanta gente, onde é que tinha pão para comprar, não é isso? Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus está experimentando as pessoas. E ele diz que se tivesse 200 moedas, não dava para comprar nada, né, para o esporro. E Jesus, estou terminando, Jesus multiplicou os pão e os peixes. E deu para mais de 5.000 pessoas. E o pessoal comeram e sobrou 12 cestas. Meus irmãos, todos nós já escutamos várias vezes essas perguntas, esses milagres, essas parábolas, a Bíblia, os padres falando e tudo. Só que nós não vamos entender. Agora eu vou explicar um pouco aqui para vocês entenderem. Vocês param para pensar como foi que Jesus fez esse milagre de 5 pãozinhos, de 2 peixes, transformar em muitos pão e muito peixe. Será que ele fez um truque naquela hora? Será que ele fez mágica naquela hora? Será que aquele pão foi falso? Será que esse pão desceu do céu? Alguém riu que esse pão desceu do céu? Que tinha muita gente. Será o que está por detrás dessas histórias? Meu irmão, o que está por detrás dessa história é poder, é milagre. O que Deus faz e o que Deus fala e faz, ninguém tem poder nem descobrir. Agora é só ter a obediência a Ele que acontece. É só obedecer. Então, tudo isso é importante para nós. E essa passagem aí, como é várias passagens, é importante para um doente saber a potência que Deus tem, o poder que Ele tem. E todo o poder que Deus tem, Ele vai dar a quem? A nós. Somos filhos dele. Ele vai dar a nós. Agora, meu irmão, Ele só dá a nós quando a nós merece. Ele conhece os corações. Eu dou e deixa aqui a gente seguir até o fim. Porque se Ele for dar todo mundo do jeito que o mundo está, o pessoal vai seguir do jeito que o mundo oferece. Por isso que não acontece. E hoje eu estou aqui para me mostrar tudo para vocês, desvendar todos esses problemas de vocês, que não tem problema, que não tem jeito. Eu tenho vários, eu tenho até que dizer, eu posso mostrar para vocês, para as autoridades, estou falando para as autoridades, posso mostrar que isso já aconteceu comigo, muitos milagres de gente que foi
Teve gente de 12 anos. Veio até aqui, que eu vou mandar ele lá para a medicina. Não é aquele meninozinho que rasgou, não. E nem vou rasgar, e nem tem poder. E mesmo que isso aconteceu comigo, a pessoa pediu ajuda, e isso aconteceu. Então, vocês querem contar os milagres? 2, 3, 4, eu mostro. E este milagre que eu estou falando, vocês vão ver, não é poder meu não, que eu não tenho poder de nada. Hoje eu tenho até medo de eu dizer isso não acontecer nada. Mas se onde não acontecer nada, que Deus é bom para nós todos. Agora, o que é o problema é, será que nós vamos fazer o que ele quer? Porque ele diz assim, segue a mim. Ele pediu para seguir a mim, foi ele, não é eu. Porque meu Deus, eu até imagino, meu Deus, como é que o mundo desse tão bom que nós estamos, que o mundo bom, negado, o mundo de tecnologia, o mundo de sabedoria, o mundo de ciência, e depois os problemas, a medicina não dá jeito. Tudo bem, eu concordo isso, porque tudo bem. Mas quando tinha alguém que, como eu estou dizendo isso, que isso já aconteceu comigo, eu estou num terreno aqui, que foi um milagre, foi logo esse terreno foi um milagre. Onde é que você rende uma moto, compra 10 motos com o dia de uma moto? Me diga onde é. Da mesma qualidade. Os terrenos aqui até perto, eu amostro os 2 terrenos. Se um dia as autoridades acreditar, ou se alguém se tocar no coração, eu amostro os 2 terrenos, ou nos 2 terrenos, peço para o homem lá mostrar o terreno, que ele aceita mostrar o terreno e vem para cá, bem pertinho um do outro, para vocês verem a diferença, o tamanho e a abundância de um para o outro. E além disso, ainda lá está lá, eu tenho uma casinha, eu tenho uma capela, eu comprei a minha motozinha, só com esse dinheiro desse terreno. Vocês querem? Então, eu vou dar até o meu nome do telefone, se vocês quiserem acreditar, eu espero que acreditem. Nós aqui nessa terra, este mundo somos nossos, meus irmãos. O mundo somos nossos. Este mundo não é de ninguém, não é nosso. Deus fez para nós. Agora, quando Deus fala, Ele não vai falar do jeito que o mundo aceita, não, meus irmãos. Olha o que está acontecendo, o prazer do mundo, meus irmãos. Então, esse meu telefone, para você que hoje precisa das palavras de Deus, hoje para as pessoas querem saber se um texto tem poder, que eu estou aqui para me dizer também isso. Eu não estou aqui para me dizer isso aí, João, um texto, como é que a gente faz, como é uma missa. Eu explico tudo. Eu explico até uma missa, que uma missa é espiritual. Como é que você sabe que uma missa recebe a tua alma? Eu explico isso. Então, esse meu telefone é 88 96 61 64 89. Se vocês se interessar, se vocês acreditar, se vocês quiserem me dar uma força, como vocês receberam força para hoje estar no emprego, qualquer emprego, meus irmãos, que vocês estão aí neste mundo, vocês receberam uma força, uma oportunidade. Hoje eu preciso de uma força espiritual. Hoje eu quero uma força espiritual, porque, vamos supor, material, mesmo que, vamos supor, João, eu quero te ajudar. Agradeço muito a ajuda, que alguém quer me ajudar, porque tá aí, meus filhos aqui estão tudo parado. Meus irmãos, não faço roçado. Aqui, filma aqui, para vocês aqui, filma aqui. Filma lá naquela mangueira lá. Aquela mangueira lá tem um meio dia de serviço lá. Não tem nem meio dia de serviço que eu dei. Está mais de 2 meses, está parada lá. Por quê? Porque eu não pude mais fazer. Lá está lá. Eu ia fazer uma plantação lá. Aqui eu tinha vontade de fazer uma limpeza aqui, para me fazer uma irrigação. Não posso. Tudo que eu pelejo não dá certo, não está dando certo. Aí, o que acontece? João, o que acontece, meus irmãos, vou falar para vocês, é porque o que Deus queria, o que Deus pediu para mim 2 vezes ainda. Não foi só uma vez, não, 2. Ele pediu, ele disse que eu ia rir das palavras dele. E é do que eu ganhasse de vocês. O que eu ganhasse. E ele pediu que eu não vendesse as palavras dele. Vamos falar, pode bater. Ele me pediu que eu não vendesse. Hoje, eu até digo assim, eu faço isso tudo, é gratuito, eu não quero só nada. Se Deus pediu que vocês me dessem, se eu ia rir do que vocês me dessem, eu ia comer do pão que vocês me dessem, que Deus falou isso para mim. Meu filho, minha irmãzinha, meu irmãozinho, eu não quero é nada. Eu vou te falar, eu não quero nada. Eu até quer dizer, às vezes eu saio com máscara, perdão, porque eu sou banguelo, porque nem os meus dentes ainda botei, porque eu não tive como. Porque aqui nós temos o direito, que quem paga o sindicato,
quem paga um sindicato, nós temos o direito de nós receber um benefício se nós estivermos doentes, né? Eu tenho 26 anos que pago o sindicato, minha esposa mesmo, 26 anos, e nós nunca teve. Eu tinha ido para o médico uma vez, vou até passar isso, eu fui para o médico uma vez e pedi ajuda, porque eu tinha que receber um laudo do médico, ele disse que eu não precisava. Eu digo, doutor, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada, doutor. E ele dizia assim, tu não é jogador de futebol, se tu não puder nada, porque eu dizia que eu não podia nem dar um chute. Aí ele disse que tu não é jogador de futebol. Aí ele disse, rapaz, se tu não puder fazer nada, vai fazer chapéu. Ele mandou eu fazer isso. Aí ele brincou com a minha cara, mas lá eu saí chorando. E eu fui deixar assim pro doutor, doutor, só Deus. E ele falou para mim, pois não espera com ele né, que ele não vai te dar nada. Não espera por ele não, que ele não vai te dar nada. Meus irmãos, eu vou dizer porque é a realidade. Eu tive uma notícia que este doutor adoeceu uma doença pior do que a minha. Pior. Não sei nem se ele já morreu, né? Porque eu acho que ele ainda está vivo, né? Mas com pouco tempo ele falar que ele estava bem magrinho, afastado do emprego, saiu do emprego, está só esperando. Nós não podemos brincar com Deus, eu tenho pena. Eu fico até a risco preocupado. Será que foi essa palavra que atingiu este doutor, tão novo? Será que foi essa palavra? Não estou dizendo que ele foi castigado por causa que ele falou isso comigo. Não estou dizendo. Porque o que eu digo em qualquer canto. Se a justiça vir, eu digo. Então, se a justiça chegar aqui, eu digo isso aqui que aconteceu. Pois que é lá no doutor, lá no doutor. Pronto. Mas isso ele brincou comigo. Eu disse, eu só tenho filha mulher, tenho 3 filhas mulher. Eu doente, como é que eu vou sobreviver? Só Deus, doutor, eu não vou mais. E depois não espera por ele não, que ele não vai te dar nada. E eu vim embora. Hoje eu estou com 26 anos que eu vivo doente, né? Tem uma hérnia que eu vou explicar para vocês depois. Por que é que eu não posso operar dessa hérnia? Eu tenho uma úlcera também há este tempo, né? E tem essas 2 em mim. E fora os problemas espirituais, a tentação do capivar. Mas lá está lá, como vocês viram aqui, Cajueiro, eu mesmo doente, lá está lá, roçado este ano, o milho só deu um cozinhado, porque eu não pude. O inverno é tão bom, que o inverno aqui foi bom. Graças a Deus, agradeço muito a Deus por bom inverno que nós temos. E estou terminando, porque o vídeo está compridando e eu espero por um próximo vídeo. Espero que alguém entre em contato comigo, ou alguém uma ajuda. Que eu não estou pedindo ajuda não, eu quero dar ajuda, meus irmãos. Imagina você que tem um filho no hospital, papai, e o papai assim, só Deus, meu filho fazendo promessa, meu filho eu vou passar por... Não passe não, fica no teu caminho. Ligue para mim. Então eu te agradeço muito. Eu, todo dia, toda hora, eu estou almoçando, estou imaginando tantas pessoas com fome. E eu estou comendo. Mesmo eu com a necessidade, mas dá para me passar. Agradeço com todo o meu coração. E só tem, se eu pudesse abraçar todas essas pessoas que estão doentes, um abraço é mais do que um remédio para vocês. Agradeço. Tchau. Fica com Deus.